Poetas Brasileiros. Demonstre.com. Olá pessoal, meu nome é Mariane Ferreira, estamos aqui para mais um Poetas Brasileiros. O entrevistado de hoje é o poeta Zé Martins. Zé Martins, seja muito bem-vindo ao Poema de Bom Dia. Ok, muito obrigado. Muito prazer tê-lo aqui. Muito bem-vindo mesmo, tá? E a gente vai conhecer a trajetória do Zé Martins, tudo o que levou ele a ser o poeta que ele é hoje e conhecer um pouquinho do seu modo de ser poético. Zé Martins, vamos começar pelo início da sua trajetória. Como foi seu primeiro contato com a música, com a cultura? Quem foram as suas principais influências? Certo. Na realidade, o meu primeiro contato foi com a sabedoria do meu pai, né? Ou seja, ele gostava muito da música nordestina, daqueles três do Nordeste, Luiz Gonzaga, enfim, aquele pessoal que fazia Coronel Lugero, que era muito interessante. Então aquilo ali foi amaciando as minhas ideias e eu acho que começou tudo por ali, né? E um detalhe é que tinha um senhor na minha rua, chamado João Câncio, que ele era um de Açu, e o cara gostava muito de poesia. E quase todo dia ele chegava recitando poesias e eu admirava aquilo ali, sabe? E eu acho que começou por aí. Que legal! Então você teve essa primeira influência na própria casa, né? Que é um privilégio, né? Não é todo mundo que tem. E quando foi que você começou a fazer seus próprios versos e fazer poesia, de fato? Eu acho que não tem outra saída não, é pela paixão, pelo amor, coisa desse tipo, né? Tinha uma colega na minha rua, uma moça muito bonita, né? Seus 16, 17 anos, e eu apaixonei-me por ela. Só que o menino não namora com menina da rua, né? Porque elas querem namorar com pessoas. E aí tem um poder aquisitivo meio baixo, aí ficava meio baixo, não, baixo mesmo. E aí era mais difícil. Mas eu demonstrei para ela o amor que eu tinha por ela, sabe? Eu comprei uma pastilha garota e eu digo, eu vou dar essa pastilha garota para essa menina, para se apaixonar por mim. E eu fui subir no árvore, aí disse pra ela, chamei o nome dela e dei a pastilha, olha a pastilha trouxe pra você. E fiz esse verso, eu amo você, por isso que eu trago essa pastilha garota, meu amor. Olha que coisa linda. Ai, que fofo. Então aí foi seu primeiro fazer poético e a partir daí você começou a fazer versos. Pois isso. Depois daí eu comecei a fazer versos. Já viste que eu lia muito, sabe? Apesar da pouca idade, eu lia muito, principalmente aquela literatura clássica brasileira, sabe? Que era muito importante pra gente. Aquele gibi, tipo Tio Patinhas, Zé Carioca, Pato Donald, sabe? Eu gostava muito e gosto ainda, por sinal. Ai, que legal. Então você teve contato com a música desde novo, teve contato com a literatura, que legal. E teve alguma outra influência na escola, alguma outra coisa? Claro que teve. Eu tinha uma professora, né? Chamada Francisca, espero que ela lembre de mim. E ela tem uma metodologia muito boa que me ajudou muito nesse objetivo, sabe? Ela fazia o quê? Ela pegava uma figura assim do livro, né? Eu me lembro até o nome do livro, era Nosso Lar o livro. Olha, aí colocava lá no quadro aquela figura e pedia para que nós fizéssemos uma composição. Era assim que chamava de dissertação naquela época, né? Na escola. Aí tem que fazer uma composição. Eu não sei nem se é a mesma coisa, composição e dissertação. Aí nós fazíamos aquilo ali, né? Bem, aí isso aí eu acho que desenvolveu muito, sabe? Fez com que a gente criasse. E poesia é criação. Eu acho que ela ajudou muito. E também teve a questão daquele momento de ouvir Pink Floyd, Coronel Lugero, Alvaldo Soriano, Wagner, Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda. Esse pessoal influenciou muito. O próprio Gonzaguinha, né? Então, daí vai surgindo essa necessidade de escrever poesia, coisa desse tipo. E aí, na adolescência, você escrevia poesia, mas na verdade você não colocava no papel, né? Você ficava na sua cabeça e você compartilhava com seus amigos, com os seus familiares. Sim. Pois é. E na adolescência você começou a botar isso pro papel, né? Pois é. Sabe, a questão do inconsciente, assim, talvez do dom artístico já, né? Do dom poético, talvez. Eu fazia aquelas poesias já, assim, em forma de cantar, ou seja, musicalizadas, né? Eu colocava a música e cantava aquelas poesias e ficava na minha cabeça, né? Ficava tal. Nunca tinha tentado para registrar no papel. E depois, quando eu comecei a frequentar o segundo grau, eu já lá para os meus 15, né, 16 anos, aí eu comecei a colocar no papel. Tanto é que você chegar lá em casa, meu amigo, você diz, fiquei muita coisa que tem. E Zé Martins, quando você entra na universidade, você começa a mostrar a sua
arte, não só para os seus amigos, mas para outras comunidades dentro da cidade, né? Você vai Pois é, meu amigo. compartilhando isso. Isso foi uma experiência Pois nova, né? você na universidade você já cria aquele comportamento acadêmico, né? Diga assim de passagem. E dentro desse comportamento você cria também a necessidade de levar alguma coisa nova para a comunidade, para os bairros, coisas desse tipo. Então, nessa época, comecei a levar minha poesia para os hospitais, centros jovens, tá? Os eventos culturais, desde SBPC, coisas desse tipo. Então, a gente participou muito desse tipo de evento. E participo ainda, agora, né? Ai, que legal. E você veio publicar livro de poesia mais recentemente, né? Apesar de já respirar poesia desde novinho. E o primeiro livro foi o Som de Soneto, né? Sim. Como é que foi a concepção desse livro? O que é que esse livro trata? Como é que foi pra ti? Som de Soneto é uma coisa assim que ele nasceu daquela necessidade bem clássica, né? Você se realiza quando tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro. Eu já tinha plantado uma árvore, já tinha um filho e faltava o livro. Aí eu peguei as poesias que eu tinha feito e fiz esse livro. Né? E na realidade esse livro ele fala mais assim de uma busca desesperada, de um amor verdadeiro, assim, de um amor assim, sem barreiras, sabe? Mas que seja um amor verdadeiro, um amor sério. Sério, mas que leve para a vivência do casal, coisas assim inesperadas e sonhadoras. E Zé Martins, na sua poesia, ela trata só de coisas românticas, o que mais a gente pode encontrar na sua poesia? Eu costumo dizer que minha poesia ela assim, ela tem mesclada do social, do político, sabe? Do autoajuda. Eu dou uma varrida nesses segmentos aí que eu acho que é muito legal, sabe? Sim. E o detalhe, eu faço isso espontaneamente, não é programado, eu não imagino, vou fazer isso, não, sabe? As coisas acontecem naturalmente. Que legal. E aí, depois desse primeiro livro, você fez um livro que tem uma temática bem, bem diferente do que normalmente a gente encontra em livros de poesia, sim, né? Que é o Sinônimo Alcoólatra Anônimo. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Esse livro aqui é meu xodó, sabe? Na realidade, eu convivi um certo tempo analisando algumas pessoas que viviam no mundo do álcool, né? Apesar de ser um mundo muito gostoso, mas as pessoas exageram, né? Às vezes a gente exagera demais. Então as pessoas perdiam a linha no seu viver, né? E eu vendo isso aí, fui escrevendo alguma coisa, escrevendo, e vi que eu podia mostrar isso aqui para essas pessoas, né? Ou então para aqueles jovens que ainda não passaram por um momento, já visse nesse livro uma experiência que foi passada, diga assim de passagem, pelo personagem do autor, tá? E no caso, né, o autor sou eu, busquei esses personagens e trouxe aqui para o livro, né? Interessante esse livro, Mariana, que esse livro eu nunca lancei aqui em Natal, na minha cidade, nunca lancei. Eu lancei esse livro em uma feira, esses dois, né? Sinônimo Alcoólatra Anônimo e Som de Soneto, eu lancei esses dois livros em uma feira de livro internacional em Havana. Por sinal, uma feira assim maravilhosa, sabe? E foi muito bem aceito assim, pelo pessoal. Um detalhe, né? Eu levei esse livro para vender e pagar minhas passagens. No entanto, era impossível vender, porque eu queria vender num preço de R$20 cada um. E lá o pessoal compra livro a preço de centavos. É incrível. Nossa. E a juventude lá, os jovens assim, de 15, 14 anos, leem. Sabe, eles leem e devoram o livro assim, com uma facilidade incrível, tá? Massa. E aí depois veio outros livros como esse Abrindo a Agenda. Sim. Que é um livro que tem uma temática diferente dessas que você já fez. Certo. Que ele fala da juventude, né? Pois da nossa juventude. Pois é. Aqui nessa época, que eu escrevi esse livro, ou melhor, os poemas desse livro, foi na época que eu fazia faculdade, né? Sim. O título, ele é sugestivo. Quando eu digo Abrindo a Agenda, é porque eu sentava no ônibus, eu sou impaciente demais, eu quero estar fazendo as coisas assim, sabe? Toda hora, todo momento, né? Talvez isso que justifique a questão dos objetivos do Som de Soneto. Então,
eu pegava no ônibus, eu vinha escrevendo, fazendo meus poemas, escrevendo. E um dia eu vi que tinha uma quantidade suficiente, né? E coloquei aqui, tá? Mostrando algumas experiências. Então ele fala da juventude, das suas Sim, vivências. sim, de algumas vivências, né? E aí veio esse aqui, que é o livro mais criativo, né? De poesia também. Aham, pois é. O Poesia na Curva da Ribeira. Quem vive assim o momento cultural dessa cidade há um certo tempo, né? Passou por bons e passa ainda por bons momentos na cidade. Nós temos um arsenal cultural muito rico, tá? Muito rico. No entanto, aqui está uma coisa mais assim, mais parecida com o que eu vivi, né? Com o que eu vivi dentro daquele circuito, Ribeira, Ponta Negra, tal, né? Shopping Norte, coisa por aí, né? Então, nós chegamos a registrar determinados momentos, poeticamente e inspirado, claro, né? Sim. E chegamos nesse aqui. O que eu gosto desse livro mais é a apresentação que foi feita por um colega meu chamado Emanuel Yohanan, que é um cara muito interessante, né? Na minha vida, né? Um cara batalhador, um grande poeta, beleza. Então o livro é mais ou menos assim, sabe, Ariana? E o último, pra fechar, e não menos especial, que é o livro infantil, seu primeiro livro agora infantil. Eu falei que esse aqui é meu xodó, me arrepiei todinho agora, porque eu lembrei que todos são meus xodós, sabe? São meus xodós. Esse livro aqui, Maria, eu tinha o seguinte, eu tinha uma coleção de livros infantis, cada livro com 12 poesias, certo? Depois eu vi que estava muito complicado publicar esses livros. Aí o que é que eu fiz? Dava um total de 104 poemas, tá? Eu vi que tinha condições de fazer aqui, no mínimo, 80 livros, trabalhando esses poemas, transformando em uma historiazinha, alguma coisa, tá? Então eu peguei esse poema Vagalume e transformei nessa historiazinha, o poema Vagalume, transformei nessa historiazinha aqui, e uma colega minha, a Regina Casaforte, vendo ela como sendo artista plástica, ela pediu para ilustrar. Então ela fez a ilustração, tá aqui, tá ótimo esse livro, as escolas já estão comprando esse livro, eu estou fazendo a apresentação no livro, é bom, porque eu vou lá, dois músicos que trabalham comigo, a gente canta, ele musicou esse poema, ficou a coisa mais linda do mundo, né? Eu pensei até que trazer, mas ele não pôde vir hoje, por outros motivos, quem sabe outras vezes ele virá aqui, né? Sim. Então, ficou muito legal, é um xodózão esse livro, tá? Pois, muito legal conhecer a sua história, muito legal conhecer o seu trabalho poético. Eu quero agradecer a sua presença aqui no canal. Muito obrigada. Valeu, muito obrigado, digo eu. É bom demais ter essa oportunidade que a gente mostra para as pessoas que existe aqui na Terra, né? Isso, então para ter noção, conhecer os poemas do Zé Martins, acompanha aqui o canal, dá joinha aqui na entrevista e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.